Olá, caros alunos e alunos, vamos lá para a nossa quinta aula do curso de História do primeiro ano do ensino médio. A aula de hoje, Idade Média, tá? E o que a gente vai estudar na nossa aula de hoje? Entre outras coisas, a gente vai estudar a formação dos feudos, como se construiu a ideia dos feudos a partir do que a gente vai perceber que isso está diretamente associado ali ao fim do Império Romano. A respeito aí também, a gente vai falar do desenvolvimento do poder da Igreja Católica, como a Igreja Católica vai surgir, vai ganhar força na época da Idade Média, e claro, como era organizado a estrutura dos feudos, isso no âmbito econômico e também no âmbito político. Vamos à aula de hoje? Bom, é claro, a aula de hoje é uma sequência, vai casar direitinho com a aula do Império Romano. Então, no fim do Império Romano, a gente deve observar que houveram aí as invasões bárbaras. Então, os povos do norte da Europa vão invadir o Império Romano em busca de riquezas. Esses povos eram dos mais variados possíveis. A gente vai lembrar que essa origem de povos bárbaros são chamados povos sem cultura. Por quê? O pessoal do Império Romano achava que só eles, do Império Romano, teriam cultura. Fora do Império, seriam povos sem cultura, daí chamar esses povos de bárbaros. Mas são diversos tipos de povos com organização social, organização militar completamente diferente. Aos poucos eles vão atrás ainda do que restava das riquezas do Império Romano. Tá? Então ali nesse mapa dá para a gente observar as principais rotas de ações dos povos bárbaros que vão invadindo. Uma coisa muito, muito importante para a gente pensar é que esse Império Romano que ruiu, que teve invasões dos povos bárbaros e tudo mais, vai ser o Império Romano do Ocidente. O Império Romano do Oriente vai continuar firme e forte até o final do século XV, com a capital lá em Constantinopla, que é o Império Romano do Oriente. Quem vai ruir, quem vai acabar, é o Império Romano do Ocidente. Beleza? As cidades passaram a ser alvo de ataques, gerando um sentimento de insegurança. É claro, todos aqueles grupos de povos que vinham, invadiam, saqueavam, principalmente eles buscavam que as cidades eram um centro ali onde tinha as riquezas, as principais riquezas, então as cidades passaram a ser visadas. Então grande parte aí da população começa a fazer o quê? Começa a sair dessas cidades. Então as pessoas fogem para o campo, onde vão criar fortificações. E a gente deve pensar o seguinte: quem era essa população que estava fugindo? Então a gente vai ter as pessoas que eram donas de terras, e ao serem donas de terras, claro, eles vão ter ainda um pouco de riqueza, e essa riqueza vai fazer com que eles façam as fortificações. Vai precisar para essas fortificações, obviamente, de soldados e pessoas para trabalhar. Muitas dessas pessoas estavam desesperadas dentro da cidade, porque não tinham condições aí de viver, emprego, não tinha segurança, não tinha nada, então eles acabam aceitando essa ideia de ir para o interior e ser um trabalhador lá nos castelos, nessas fortificações que vão passar a surgir. Por outro lado, a gente vai ter também ainda aquela população mais rica, que tinha muito dinheiro através do comércio, tá? Os plebeus. Então, essa população rica, que eles a princípio não tinham terras, eles vão começar a buscar: olha, eu tenho dinheiro, tenho condições de montar um forte, uma fortificação, mas eu vou precisar de uma terra. Então, pessoas que tinham muitas terras acabam cedendo uma parte dessa terra para outras pessoas, agora pessoas com dinheiro, com riquezas, criarem as fortificações. Essa parte vai ser importante para a gente entender um pouquinho mais para frente o conceito de laço de vassalagem. Mas daqui a pouco eu chego lá. A ideia aí das fortificações. Tem um castelo maravilhoso, tá? Muitos de vocês já ouviram as famosas as histórias de reis, de príncipes, princesas e tudo mais, nos seus castelos. A ideia é mais ou menos por aí. Esses castelos vão começar a ganhar força na Idade Média, vão subir esses grandes castelos com fortificações e tudo mais. O objetivo é a proteção, ficando ali dentro do castelo, para todo mundo protegido, ou de povos bárbaros, ou qualquer outro povo que estiver promovendo um ataque, ou quiser promover um ataque aí aos castelos, ficando ali seguro a população. Obviamente, a gente deve perceber que
não havia muita forma de você transitar. As estradas eram extremamente inseguras. Então a população acabava ficando ali dentro dos castelos, assim como as classes começam a se diferenciar, daqui a pouco eu vou falar dessas classes, dentro do castelo, e não vão sair dali de dentro. Então vão ficar presos ali dentro desse castelo, vivendo uma vida inteira dentro desses castelos. A formação dos feudos. O poder, que antes era um poder centralizado, você tinha lá o Império Romano, com todos os poderes em cima da mão do imperador, com essa construção dos feudos o poder passa a ser descentralizado. Então o poder deixa de ser centralizado e passa a ser localizado nas fortificações do interior da Europa, os chamados feudos. Ou seja, o senhor feudal ele vai definir qual vai ser a estrutura social desse feudo, qual vai ser a organização militar, qual vai ser a organização religiosa. Então ele vai ter plenos poderes, mas plenos poderes só dentro do feudo. Cada feudo vai ter o seu rei, um imperador que domine toda a região. Cada um pequenininho, cada um pedacinho vai ter o seu poder. Então isso aí vai fazer com que, no caso aí, a Europa vire um mar aí de centenas, talvez milhares de feudos pequenininhos com organização social, sem ter a construção de um Estado, sem ter a construção de um rei soberano a todos. Mas a ideia do rei ter o poder de organizar, cobrar impostos, exigir criar leis para dentro do feudo, isso não existia. Cada feudo tinha seu sistema tributário, sua organização social, cada feudo cobrava os seus impostos da maneira que quisesse, organizava ali a população de quem trabalhava, quem deveria ser os soldados e por aí vai. Então o poder era completamente descentralizado. Os donos de muitas terras acabavam cedendo parte do seu território a outros senhores feudais, e em troca recebiam a lealdade em possíveis guerras, algo que eu já tinha cantado a pedra. Antes, lá na época do Império Romano, o sujeito tinha um vasto território, muito grande, ele tinha muito poder, e obviamente ele ia conseguir criar uma fortificação que abarcasse todo esse território dele. De modo que ele criava a sua fortificação, uma parte do território ia ficar ali em aberto. E essa parte justamente em aberto era entregue a outras pessoas, principalmente pessoas que tinham dinheiro para investir ali, e essas pessoas iam lá e recebiam essa terra e criavam seus feudos. E é claro, quem recebia a terra tinha uma certa obrigação, que é os chamados laços de vassalagem. Então o dono da terra inicial, quem tinha todas as terras, era chamado de suzerano, certo? E quem recebia a terra era chamado vassalo. Então o suzerano, ele era o dono das terras e distribuía e entregava essa terra aos seus vassalos. Claro, quem recebia a terra, o vassalo, ele devia algumas obrigações. Em situações hipotéticas, aí, por exemplo, o suzerano entrou numa guerra, então o vassalo ele deveria ajudar, auxiliar nessa batalha, entregando soldados, dando apoio militar, certo? Com armas e por aí vai, ou propriamente indo apoiar esse suzerano na guerra. Bom, em meio à construção aí da Idade Média, a gente está observando a construção da Idade Média, o feudo é fundamental para essa construção, mas a gente também deve pensar que no meio de uma sociedade completamente, no meio de uma Europa, melhor dizendo, no meio de uma Europa completamente descentralizada, com poder completamente descentralizado, aos poucos começa a surgir sim um poder centralizado. Só que esse poder não tem a ver com o poder de um país, ou não tem a ver com o poder de um reino, mas sim o poder religioso, o poder da Igreja Católica. Tá? Logo após aí a queda do Império Romano, surgiu o Império Carolíngio. Ele não durou muito tempo, mas impulsionou o poder da Igreja Católica. Por que, basicamente? O que vai acontecer? O Império Carolíngio ele vai ter uma característica no qual o imperador, tá, carolíngio, ele vai ter que ser legitimado pelo Papa. Então vamos lá, para quem não é católico, isso é importante a gente pontuar. A Igreja Católica ela tem uma estrutura hierarquizada. E nessa estrutura hierarquizada, o Papa ele é o centro dessa hierarquia. Para a gente observar a importância do Papa, quem é católico acredita que o Papa teria ali um poder de intermediar diretamente as situações terrenas com Deus, certo? A ideia de ter um poder centralizado na Igreja Católica faz com que a Igreja se desenvolva, faz com que a Igreja se torne, na Idade Média, um dos pilares, aí, uma principal força, o principal poder centralizado. E quem legitimava, a partir do Império Carolíngio,
quem vai passar a legitimar o poder do rei vai ser o Papa. Então o Papa vai ter o valor simbólico, tá, de coroar o rei. Então está ali mais ou menos a ideia. O Império Carolíngio é onde, pedaço da onde hoje nós temos aí a França, certo? A ideia aí, olha aqui, ó, define o Império Carolíngio. Então, com uma estrutura hierarquizada, o Papa no poder, a Igreja exerceu a hegemonia da fé cristã e se tornou o maior império da Idade Média. Então, a fé cristã acaba sendo concentrada, principalmente quando a gente está falando aqui de Europa, vale dizer que é importante citar, professor, mas existia fé cristã fora da Europa? Claro que existia, principalmente no Oriente. Você tem lá os cristãos ortodoxos em Constantinopla e por aí vai. Então, na Europa, principalmente, a Igreja Católica vai centralizar a fé cristã. A ideia ali, olha, que eu vou citar para vocês, é o Papa coroando o rei. Então, isso aí tem um valor simbólico muito forte. A ideia do rei se ajoelhar e o Papa pegar a coroa e colocar na cabeça. A ideia ali, olha, do Papa Leão III coroando o rei Carlos Magno no Império Carolíngio. Então, a partir daí, vários outros reis, vários outros imperadores, eles vão se submeter a essa situação de se ajoelhar e ter a legitimidade da Igreja Católica. Isso, por um lado, para o rei vai ser muito importante, à medida que ele vai querer ter uma certa importância dentro ali do seu reino, ou propriamente dentro do seu feudo, e também para a Igreja Católica, numa situação de que a Igreja estaria acima de qualquer rei, acima de todos os homens. Voltando aí à ideia do feudalismo, aí pensando como vai ser essa estruturação do feudalismo, a gente deve pensar o seguinte, que muitas das vezes quando a gente fala em Idade Média, se remonta àquela ideia, a Idade das Trevas e tudo mais, a gente deve perceber que assim, essa concepção de Idade das Trevas é uma concepção datada, de uma data que vem posterior à Idade Média, certo? Principalmente por parte das pessoas que viviam na Idade Moderna, que queriam marcar um divisor de águas, o movimento da universidade. Então, a instituição, a ideia de um curso superior, a ideia de uma universidade que nós temos hoje é criada na Idade Média. A difusão do livro, uma coisa assim tão interessante. Até então, todos os livros eram aquele sistema meio que de papiro, né? Que você ia desenrolando um, enrolando o outro para fazer a leitura. Essa ideia de livro, onde tem as coisas. E, para além disso, a gente deve observar que, especificamente a ideia do feudo, daquele castelo, como queiram aí, para você visualizar melhor a aula, eles tinham uma economia autossuficiente. O que era uma economia autossuficiente? Uma economia que o que estava ali dentro do feudo produzia tudo para o seu consumo, eles não dependiam de nada. A mão de obra vai ser uma mão de obra servil, então havia ali um servo, a pessoa que ficava ali trabalhando, e em troca deles trabalharem, eles recebiam a segurança e de permanecer ali no feudo sem maiores problemas. A sociedade feudal, a gente vai ver que existem 3 classes aí da sociedade feudal. Ela vai ser dividida entre o clero, que eram os membros da igreja, padres, bispos, tá? Pessoas ligadas aí dentro da igreja, os nobres, a família detentora das terras e do poder, onde havia o rei, a princesa, os príncipes e os familiares dos reis, alguns cavaleiros, inclusive, também, e os servos, que eram os trabalhadores, também chamados camponeses, aquela pessoa aí, o nível mais baixo aí da sociedade. E uma coisa fundamental aí dentro de um feudo é que não havia possibilidade de mobilidade social. Assim, o servo seria sempre servo. Por mais que a gente visualize algumas histórias de amor e tudo mais, onde a princesa vai se apaixonar pelo camponês, e aí, professor, o que acontece? Bom, basicamente vai ficar apaixonado, porque a possibilidade deles casarem não existia. Não existia chance de ter um casamento formal entre uma pessoa do clero, uma pessoa da nobreza e uma pessoa do servo. Então não havia possibilidade nenhuma de mobilidade social. A ideia nossa ali é o rei no centro da pirâmide, o clero e a nobreza dividindo espaços logo abaixo, e a base da pirâmide formada pelo povo, camponeses, servos, os trabalhadores. Beleza? Obrigado por assistirem minha aula. Até a próxima semana. Muito obrigado. Tchau, tchau.